Vamos ver como o potencial se distribui em um circuito resistivo em corrente contínua. E com isso vamos ver que a soma da diferença de potencial dos elementos em um circuito fechado, ele é igual a zero. E isso é expresso como uma regra, que é a regra de Kirchhoff para malhas. Vamos lá. Aqui a gente tem uma fonte de força eletromotriz com dois resistores e todos ligados por fios, e sendo a resistência dos fios muito menor que a resistência dos resistores. A gente tem uma corrente I, que está no sentido anti-horário, e também um contorno gama, que está no sentido horário. Esse contorno gama está passando por dentro dos elementos. Então ele passa por dentro da fonte, dos fios e dos resistores. Na fonte, a placa da esquerda tem um potencial maior que a placa da direita, e a diferença de potencial é esse ε0. No resistor é algo desse tipo aqui. Vindo da esquerda para a direita, a gente tem sucessivas quedas do potencial, e em cada resistor, essa queda é dada pela resistência multiplicada pela corrente. A gente tem também um campo elétrico no interior do fio, que é um campo elétrico conservativo, esse Ein. Aqui ele está desenhado fora só para lembrar que existe esse campo. As linhas de campo desse campo elétrico interno estariam no sentido anti-horário, exceto na fonte, onde ela acompanha o sentido de gama, que está no sentido horário. E nesse desenho a gente não está representando o campo elétrico externo, o campo magnético e as cargas superficiais. Agora, esse campo interno ele é conservativo e por isso a sua integral de linha em um contorno fechado vai dar zero. Vamos colocar aqui os números nos terminais dos elementos para facilitar. Na fonte 1 e 2, em R2, 2 e 3 e em R1, 3 e 1. Então a integral no contorno fechado pode ser escrito como uma integral no contorno de cada um dos elementos. Seguindo o gama, vai ser de 1 a 2, mais de 2 a 3 e mais de 3 a 1. A diferença de potencial é dada por essa equação, que a gente pode escrever assim. Então, a primeira integral é a diferença φ1 menos φ2, que dá ε0. E a segunda integral de φ2 com φ3, que dá menos R2i, aparece o menos porque o φ2 é menor que o φ3. E de modo semelhante para a última integral, que vai dar menos R1i. Portanto, a integral no contorno fechado vai dar ε0 menos R2i menos R1i igual a zero. A gente pode escrever isso de uma forma um pouco mais compacta. E para isso vamos definir algumas regras baseadas no que foi feito. Primeiro a gente define de modo geral que a diferença de potencial é um certo V. Então na fonte de força eletromotriz, o V vai ser um ε, e a gente faz com que esse V tenha um valor positivo quando o contorno de integração atinge primeiro a placa mais, a placa positiva, que é como foi feito aqui. E o V vai ter sinal negativo se o gama atingir primeiro a placa menos na fonte. Agora, no resistor, o V vai ser igual a RI. E a gente adota que o valor é negativo se o gama estiver em sentido oposto ao da corrente, exatamente como foi feito aqui. E se o gama e a corrente estiverem no mesmo sentido, então o V vai ter um valor positivo. Dessa forma, a gente pode escrever que a soma de todos os V's em um contorno fechado é zero. E esse contorno gama fechado define o que a gente chama de uma malha. E essa equação é a regra de Kirchhoff para malhas. Essas regras podem ser vistas de forma mais clara quando a gente faz um gráfico do potencial no circuito fechado. Algo desse tipo aqui. Então, saindo de qualquer ponto, vamos fazer o percurso gama no sentido da corrente. Saindo aqui do canto aqui de baixo, na fonte ε, a gente entra pela placa menos e depois o potencial aumenta. Então, o potencial inicial é menor que o final, então o V é negativo. E passando pelo resistor, o potencial diminui, então agora o V vai ser positivo. E caminhando dessa forma, no final a gente chega no ponto de partida, fechando assim o contorno de percurso. Caso a gente inverta o sentido do percurso, indo agora no sentido anti-horário, o que vai acontecer é que cada diferença de potencial vai ficar com o sinal trocado. E como a soma deles é sempre zero, matematicamente significa que nada vai mudar.